dia, eu sou Carla Stoikov. Achei interessante a abordagem que você deu para a questão do tipo, vende a sua casa que tem o título, mas de repente vai morar longe, mas pega o dinheiro e entra no mercado produtivo, né? Vira um empreendedor. Eu sou de São Paulo e lá as favelas não estão na região sul, estão nas bordas da cidade, estão na periferia. Tem em algum desses programas, porque assim, e aí já une com a questão da cidade, quem mora na periferia lá vai levar 4 horas no trânsito, então vai ter menos qualidade de vida, vai gastar mais com transporte, que aí gera vários reflexos, né? De algum desses projetos tem algum tipo de abordagem de tentar, nessa terra segura, né, que você falou, ou a terra urbanizada, colocar ela perto dos centros, para que ele fique inserido na cidade também, essa moradia cidadã não fique à parte da cidade, seja... E como é feito isso, né? Porque isso às vezes passa por brigar com construtoras, depender de prefeituras para que libere terrenos. No caso de São Paulo, quase não tem terrenos na... Tem, mas são os mais caros, né? Então, como é que faz essa ginástica? Let me tell you what happened in Mexico. In Mexico, the huge construction companies used to build these developments of 10,000 houses at a time. As Italo Calvino, the Italian writer, says, I went to one of these new cities when I see homes, houses, home, houses, home, houses, and I get out of the city. There was nothing more. The aimless, they produce more a social problem of the social problem they are trying to solve, to provide housing for the productive part of the economy. In Mexico, what they did, the government did, was if you want to build now, this is the second year, these new developments has to have everything: public spaces, religion. Mexico is 90% is Catholic, so we don't have that much problem in religion, but there are other religions that are playing around. And schools, parks, and you can't have just one park, just one central park. There has to be a park for the kids, a park for the youngsters, because if you put kids with youngsters, the youngsters goes on slavery on the kids, and so on. Everything that it's a community. It's a community-based development. So at the first time, the huge construction companies, they said, no, we are not going to do that. Now, going into the community already had these features, all these needs. They have been there for 100 years. But the community tissue, networking tissue, has been abandoned because everybody wants to run for the city. And the city, as Vishnu said, as you said, does not exist anymore for these people. Because these people does not live in the city. They are invisibles in the cities. It's a magnificent expression. Because they live 4 hours away, and $10 or $15 or $20 of public transportation every day, they come into the city, they work, and they go to a sleep development where they sleep, and they get up at 3 or 4 o'clock in the morning, and they come back into the city. So again, please try to forget this concept of huge city, and the huge city is going to be the solution for everything. Let's think about the community, and the community-based development is where all the traditions, the uses, and the families can develop really, really nicely without this fear that everything is going to crumble, everything to be cracked, or someone is going to assault me in the next corner. Yes. Yes, the same thing. Eu queria fazer uma pergunta para o Francesco. Vocês falam que nos projetos que vocês trabalham, vocês fazem educação financeira. Eu queria saber se isso realmente dá resultado, porque o que a gente vê aqui no Brasil, pelo menos no Minha Casa Minha Vida,
que as pessoas são colocadas nos empreendimentos e sem nenhuma condição de pagar nada. Então, eu trabalho em 3 distribuidoras de energia, isso acontece no Nordeste, nos 3 estados, eles não pagam as contas, e a gente tem sempre que sair correndo atrás, porque a gente corta, eles fazem gato, e a gente doa a geladeira eficiente, a gente doa a lâmpada, e a coisa não funciona. Então, tem condomínios que têm 90% de inadimplência, e isso realmente é um grande problema para a gente, porque não há uma educação financeira. Então, eu queria saber se isso realmente dá resultado no México. Yes, the financial education has to have a core, has to have an axle, and the axle again is the community. In the microfinance, in the microfinance model, there is a group responsibility of the credit. If you don't pay, I will have to pay for yours, or everybody is going to pay a little share for what you didn't pay, or I didn't pay, and everybody pays. That's what the guarantee fund for the housing is working for. It's a way to first have a financial personality and be recognized by the financial system. If I put together $100, it's nothing in front of a bank. And I put my money in the bank, it's going to vanish because they are going to charge me for open the account and the manage and everything, and in 2 months I'm going to have nothing. But if we put together in a community all the saving, it's going to be an important way of saving an important amount. If we can build in one city a trust made for social housing production, believe me that it will be one of the largest trusts in the world, because all the money, everybody wants a home. So going back to the financial education, the way the financial education is first to provide the knowledge that they are responsible for what they are doing in whatever feature, education, energy, water, sanitation, whatever is needed, and whatever they are asking for. That's very important. We don't bring financial education for something that it's not asked by the community. It has to be something that the community is asking for, so they are responsible of what they are asking for. And the second one is to involve all the community. The workshop of financial education are done with all the people, and all the people has to agree. And there is a responsible for taking care of the money. We don't take care of the money. The people for the community take care of the money and take care of the account and the accountabilities. Even though they deposit in a bank, so everything is safe, they are responsible to do so. So every time that the people get together, they go and check point by point what's going on and why someone did pay and why did someone does not pay. And that's the way it works. The other work that we find out very good, it's all these PDA, cellular phones and everything. They have a lot of new apps to have access to financial education and to put the money together to pay. But you must have this responsible of this treasury person in the community in order that someone is responsible for the money first, and second, you can do it. It's not our council to do it at the open. It has to be community by community. Maybe one community is 10 families, and the other one it's 100. Doesn't matter, but don't mix them. Don't try to do a whole fund, a whole trust. Each one has to have their own, because it's a way of identity. I'm providing my money to the trust of the community, to housing or to energy. Boa tarde, meu nome é Fernanda, eu sou estudante de arquitetura e também sou moradora de comunidade. E eu só queria deixar um parecer, digamos assim, que eu entendo, e acredito que a maioria das pessoas de comunidade também entendam, que toda mobilização social começa a partir do direito à moradia. Nenhuma notícia mobiliza tanto a cidade informal como uma ameaça de ser removido. Muitas comunidades, depois da última grande chuva que a gente teve no Rio, e a grande
veiculação midiática de que todas as comunidades do Rio de Janeiro seriam removidas. E, claro, a gente sabe que não tem espaço para todas as comunidades do Rio serem removidas. E isso causou um impacto muito grande e muitas comunidades começaram a se mobilizar a partir desse direito de se manter dentro da própria cidade e não serem isoladas nas periferias, que a gente sabe que é onde a infraestrutura não alcança. Então, a partir disso, muitas comunidades se mobilizaram a partir do direito à moradia, para conseguir permanecer nos seus locais. Alcançado esse direito, muitas comunidades, entendendo que elas podiam se articular, começaram a recorrer aos outros direitos. E direitos que podem até, muitas vezes, não parecer tão necessários, como, por exemplo, de ter palestras socioambientais para entender e poder participar da Rio+20. Parece uma coisa muito boba e simples, mas, primeiro, esse entendimento de articulação começou com o direito à moradia. Então, ter uma casa é muito importante. Primeiro a gente tem que ter uma casa, depois dizem que primeiro tem que ter uma casa, depois a barriga cheia, e depois a gente vai entender que outros direitos existem. Então, vou passar para a minha pergunta, que seria, até direcionada mais ao trabalho do Terra Nova, que pelo que eu entendi, vocês trabalham com comunidades geralmente assentadas em terrenos privados. Eu queria entender se vocês também trabalham com assentamentos em terrenos públicos. Se sim, eu queria entender como esse trabalho é feito também em relação a áreas ambientais, se também existe esse trabalho de vocês. E se não, qual é o empecilho e por que vocês não trabalham com esse tipo de comunidade? Na realidade, a gente trabalha com áreas particulares, porque a demanda é muito grande e é mais difícil para o poder público intervir nessas áreas em função de ter que desapropriá-las. Mas o nosso modelo ele pode ser aplicado em cima de áreas públicas também, né? Porque a gente utiliza um mecanismo da expropriação judicial que foi inserido no Código Civil brasileiro em 2002, que permite que o juiz exproprie essa área, inclusive, isso não está na lei, mas já tem um entendimento jurídico em relação a isso, que o juiz possa desapropriar a área, inclusive se parte dela ou se ela, como um todo, for área pública. Então, esse mecanismo também se aplica em cima da área pública também, né, em relação a essa expropriação. Mas, como a demanda é muito grande na área privada e o poder público ainda trabalha, né, procura fazer um esforço de regularizar as áreas públicas, a gente foca em área privada. O que eu acho que esse mecanismo poderia ser desenvolvido, porque tem algumas áreas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que você não sabe onde é que termina o público e começa o privado, ou existe sobreposição de áreas. Então, eu acredito muito nesse mecanismo de expropriação judicial para o Rio de Janeiro, porque o juiz poderia fazer um perímetro da área toda ocupada pelo assentamento e expropriá-la e que as pessoas pagassem isso de uma maneira, vamos dizer, no tempo, né, 5, 10 anos, depositassem em juízo para que você descolasse, porque muitas vezes se você não resolve a questão da titulação anterior, você não consegue regularizar as áreas. Então, às vezes, você tem que fazer demarcações, resolver o problema de sobreposições, tudo para preparar a terra para poder ser transferida. Esse mecanismo não evitaria isso. A população poderia já indenizar aquele que o juiz, né, fixar um preço, o preço seria fixado pelo judiciário, a população pagar e ter seu título, independente da resolução do problema da titulação anterior. Então, eu acho que seria um grande mecanismo de resolução em escala para o problema do Rio de Janeiro e das favelas do Rio, que tem esse problema de sobreposição e de áreas mistas, né, de público e privado. Boa tarde, eu sou Lucas, estudante de Ciências Sociais da UF. A minha pergunta, antes eu preciso fazer uma colocação sobre a questão que foi falada da iniciativa privada na questão da moradia e sobre uma fala que foi referente ao capitalismo ser o melhor modelo. Eu olho pela janela e não vejo isso, embora respeite a opinião do companheiro. Mas muitos têm se falado no Rio de Janeiro sobre a questão da moradia e nós vivemos um período muito difícil da especulação imobiliária. Então, o Estado, de certa forma, ele tem que estar atuante nisso, tem que reger isso. Infelizmente, ele o faz defendendo algum interesse.
e a gente tem sofrido muito aqui na cidade. A desapropriação de moradias nas favelas, em tese, estão caracterizadas como um modelo de cidade onde coloque a pobreza distante da vista dos turistas, e a gente também padece muito disso aqui. Isso é muito sério. E eu acredito que isso não é um problema carioca. Conheço outros países que também passam por isso, mas eu falo do Rio porque eu sou carioca e eu acho que eu tenho autoridade para tal. E falando queria colocar um problema de São Paulo, que é o Pinheirinho, onde uma comunidade de 50 mil pessoas foi tirada na marra. Um problema extremamente traumático, para defender o interesse de uma propriedade de pessoas que eu não quero nem colocar exatamente quem são e o porquê. Mas, enfim, o governo paulista usou a polícia, uma ferramenta pública, para tirar aquelas pessoas com violência, com agressões, com ameaças de morte, com furtos, com uma série de práticas que fogem do contexto democrático. E aí, a minha pergunta é a seguinte: se vocês acreditam, e basicamente se a empresa de vocês pode, de alguma forma, dialogar nesse contexto onde a negociação ela é proposta, mas ela não é cumprida. Se, de alguma forma, tem como negociar onde um Estado ele age como ele toma para si um interesse privado e ele age em detrimento desses interesses, fazendo valer toda a sua força, todo o poder que foi dado pelo povo. Se vocês têm como agir nesse mecanismo de negociação, onde o Estado diz que não vai haver negociação, onde não vão ser respeitados os direitos, e o que pode ser feito, se vocês têm alguma coisa a propor nesse sentido. Eu tenho, especificamente em relação ao Pinheirinho, né, nós estávamos mediando nessa área, por coincidência, a tua pergunta vai nesse sentido. A Terra Nova estava mediando a situação entre a empresa, a massa falida, que era proprietária da área, e a população. A gente foi convidado a intervir nesse processo, fizemos algumas reuniões, e o que aconteceu? Ali existia um grupo político que dominava a associação de moradores, né, e que tinha um interesse antagônico ao prefeito. Era um grupo que ia contra a prefeitura. Então, existia uma situação que no momento que a gente começou a mediar, a pedido de algumas lideranças dessa comunidade, esse grupo não quis fazer valer, porque eu conversei com o prefeito até tinha se disposto a utilizar mecanismos que a prefeitura podia fazer para facilitar essa negociação. A Câmara de Vereadores, inclusive, a Terra Nova promoveu um seminário para trazer essa população, para explicar o modelo de negociação, né? E a gente chegou a fazer uma costura, só que esse grupo político disse: olha, nós não queremos fazer acordo porque eles esperavam que o Ministério da Cidade desse 140 milhões de reais para indenizar o proprietário, para desapropriar, né, e para que eles ficassem de graça com a terra, né? Então, eles ficaram esperando isso. É um pouco do que eu estava dizendo. O mecanismo que a gente tinha era de negociação para evitar aquilo. Só que esse grupo político disse: não, ninguém vai negociar aqui, nós não negociamos com o proprietário, não negociamos com a empresa, e nós não negociamos com ninguém, nós vamos esperar que o Ministério da Cidade faça isso porque ele vai fazer. Quer dizer, eles boicotaram a nossa negociação e assumiram o risco de produzir o que se produziu. E aí eu não estou eximindo a responsabilidade da Prefeitura, nem do Governo do Estado, mas, enfim, acho que a maneira com que eles fizeram foi extremamente violenta, não precisava ter feito dessa forma. Né? A gente sabe que mesmo um reassentamento humano, ele tem metodologias muito mais adequadas e humanas, efetivamente, para você fazer o reassentamento quando é preciso. Agora, isso, para a gente ver que, às vezes, há outros interesses, porque o interesse desse grupo político era brigar com o prefeito para assumir a prefeitura seguinte. Não era, efetivamente, analisar o risco daquelas famílias serem desocupadas. Depois da desocupação, algumas famílias que souberam que a gente estava no processo ligaram para a Terra Nova para conversar comigo. Eu disse: pô, mas a gente não ficou sabendo que existia essa negociação. Eles souberam depois. Aí a gente gostaria de ter pago. Eu perdi minha casa valia muito mais do que efetivamente a gente poderia ter pago. Por que não me avisaram que eu podia pagar? Por quê? Porque esse grupo não quis.
Então, isso é para a gente, são exemplos como esse que realmente deixam a gente triste em relação a esse modelo civilizatório que a gente, às vezes, olha como se fosse a paisagem e não se sensibiliza como você sensibilizou com essa situação. Então, é isso que a gente tem que mudar, é isso que a gente tem que rever, né? E pensar em como a gente pode... A gente encontrou o mecanismo da negociação. Se existe um outro, se alguém me disser uma outra coisa melhor para poder integrar essas áreas nas cidades e permitir que essa população tenha infraestrutura, se alguém me trouxer um mecanismo melhor, mas eu sou o primeiro a adotar, porque seria muito mais fácil, né? Agora, um empreendedor social é uma raça que trabalha com os elementos que tem, porque se a gente ficar... às vezes a gente fica numa situação utópica, e utopia não quer dizer que a gente não vai chegar um dia nesse lugar, mas para a nossa realidade atual, essas são as nossas ferramentas, e a gente sai fazendo, né? Então, acho que a gente pode evoluir no modelo, sim, mas, por enquanto, esse é o mecanismo que a gente encontrou de dar cidadania e de permitir que as pessoas vivam melhor nas cidades. Thank you. I just wanted to leave some thoughts, parting thoughts. The first thing is that I think there is no one solution. All of us know it. And it so happened that the three of us who are sitting here chose to work on the so-called capitalism model. I still don't agree it's a capitalism model, but it's three of us who are sitting here chose to work on a model which was non-subsidy driven. But that is not the solution. I completely want to make this very clear. This is not the only solution for the whole world's housing problem. These are solutions to housing problems in certain countries and certain communities, and we have seen it working. So that's the first thing. There's no one solution. The second thing is that, at least in housing, my biggest lesson has been that you cannot prescribe something to the community. You cannot go and say that this is the solution. You have to work with the, the Brazilian solution. You have to buy this and you have to pay your loans. I think that doesn't work. There is no prescription-based solutions for housing. And the third thing is, we are very cautious, is that nobody is forcing anyone here. There is no force to the buyer, nor there is no force to the people saying you must buy these homes. All we are telling them is that here is a house. If you want to buy, you can buy. And please make an informed choice. You have to make a choice yourself, and we'll help you make the choice. Be it home improvements or buying a new house. Please make an informed choice. And by that we mean that everything we do around it, we make sure that they are completely knowledgeable of what they are getting into. Be it a mortgage, or be it a design, or be it buying a house. That's what is very important. And the last point is that this is definitely not about just the four walls and a roof. It's not about just building a block and saying this is your home. It's not that. We make sure that one common theme which you saw across was community. We cannot ignore the community while we are producing housing. Be it involving the community in construction, involving the community in negotiation, or involving the community to build a better future for themselves. So we are not prescribing anything, but we are involving the community to let them choose what they want. So I think that's what I want to leave a few thoughts with you. And it's been absolute pleasure talking to all of you. And thanks for joining us today. And again, like what Andre said, we are completely open to suggestions. We've all been working in our own areas, and we are completely open to suggestions, ideas from all of you. So please let us know. And this is one e-book which is available for download. And actually you can see Andre's article about land rights, and also Francesco's article on sustainable building blocks is all here. It's a free e-book you can download, and there is a lot more information here. So please feel free to download this, and there is an email where you can send us as well. So thank you for joining us, and have a great afternoon. Thank you. Acabou já, ficaria a tarde inteira falando. Thank you very much.